Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao canal mais uma vez. Meu nome é Danilo de Menezes e eu sei que eu andei sumido com relação à análise de rodadas do Campeonato Baiano. Só lembrando, o canal ele é focado em futebol baiano, tá? No entanto, por compromissos profissionais, eu não pude estar assistindo a todos os jogos, não pude assistir a uma boa parte dos jogos e eu não tive condição de fazer também as análises, nem que fosse pelos melhores momentos. Tá? Eu gosto de assistir o jogo. Tá jogando Jequié e Colo-Colo, eu gosto de assistir o jogo. Entender o que é que está sendo ali jogado e trazer um vídeo para vocês dessa partida. Não pude e pelos compromissos profissionais eu deixei de estar aqui alimentando um canal que é para hobby, lógico, também para um projeto futuro, que eu espero que dê certo. No entanto, eu não poderia deixar de vir aqui falar do Bahia no dia de hoje, 18 de fevereiro de 2025. Isso porque é uma partida extremamente importante. Depois de décadas, o Bahia retorna à Copa Libertadores da América, certo? E hoje ele disputa o primeiro jogo da segunda fase desse torneio contra o The Strongest. Estou aqui utilizando o manto do meu esquadrão e eu vou falar do que eu acho que deveria ser o Bahia. Não é o que eu acho que vai ser, tá? É o que vai ser, vai todo mundo acompanhar ali. Não tem como a gente adivinhar. Mas aquilo que eu gostaria que fosse é exatamente diferente do que o Bahia propõe num jogo em casa, num jogo em condições de Salvador, ou em condições de Brasil, de modo geral. Né? O jogo de hoje vai ser disputado a uma altitude de mais de 3.000 metros, né? do nível do mar. E isso, para os nossos atletas, é um diferencial absurdo. Eles não são acostumados com essas condições. Tá? Então eu vou falar aqui no vídeo de hoje aquilo que eu gostaria. Do que fosse o Bahia. Mas antes de falar disso, um destaque. O pessoal fica nas redes sociais falando o Bahia vai jogar pré-Libertadores. Não é verdade isso. Para a Conmebol, é Libertadores. E o torneio ele é dimensionado em fases. Já tivemos a primeira fase, vamos ter hoje o início da segunda fase, teremos a terceira fase, fase de grupos, e então, em seguida a fase de grupos, oitavas, quartas, semifinais e por último a final. Essa é a estrutura da Copa Libertadores. Goste ou não, a primeira fase faz parte do torneio Libertadores, não é pré-Libertadores. Tá? Todo mundo que tinha que se classificar para Libertadores já se classificou por conta de classificações, né, por conta de posições nos torneios nacionais. O Bahia se classificou por posição no Campeonato Brasileiro. E pela posição vai estar na segunda fase da Copa Libertadores. Pronto. Eu acho que não tem que se estender muito mais nisso não, porque para a Conmebol é Libertadores e é o que importa. Não importa o que é que um torcedor rival acha para ele comentar em rede social, porque ele está fazendo ali um papel de torcedor rival e isso é natural. Né? Ele vai falar, o Bahia está na pré-Libertadores. Problema do que ele está falando, porque ele está errado, porque para a Conmebol é Libertadores e o Bahia está na segunda fase, juntamente com o Corinthians, juntamente com Boca Juniors, juntamente com The Strongest e outras equipes que eu não vou mencionar aqui, tá? Mas para o jogo de hoje, o que é que eu gostaria? O Bahia joga com os 4 zagueiros, sendo eles 2 laterais, né? Joga com 2 zagueiros, 2 laterais, o esquerdo e o direito. Joga com os pontas. É exatamente esse tipo de estrutura que eu não gostaria de ver hoje para o Bahia. Gostaria de ver um time mais compactado, sem forçar jogadores de ponta. Não acho que seja um jogo de corrida para eles. Não acho que seja um jogo para o Eric Puga, nem para o Ademir. Tá? Eu já vi o Bahia jogar no Campeonato Baiano com 3 zagueiros. Muito mais quando o Cauã Davi estava de lateral direito, certo? Então ele ficava muito mais próximo ao Canu, né? Ele não avança, né? Isso se dá até pela inexperiência, um jovem atleta e um jovem habilidoso, apesar de que ele escalado como lateral direito, a posição de origem dele já era de zagueiro. Então ele ficou ali compondo zaga, mesmo escalado como lateral direito. Em alguns momentos a gente viu também, que quem pôde acompanhar os jogos do Bahia, e eu pude acompanhar em loco, o Juba, fazendo ali a posição mais de zagueiro, certo? Sem subir, e o Gilberto infiltrando mais pelo meio de campo. Tá? Foi o que a gente, inclusive nos últimos jogos foi assim para o Gilberto. Ele não avançava pela lateral, ele ia muito mais fechando para o meio de campo, como se ele fosse um volante.
tá? E eu gostaria de ver um Bahia com 3 zagueiros hoje. Estruturalmente, com 3 zagueiros. Não é com os laterais escalados e um deles fazendo a posição de terceiro zagueiro. Eu gostaria de ver os 3 zagueiros. 2 volantes. E sem exigir de pontas. Sem utilizar pontas. Como eu disse, não acho que é jogo de correria. Eu acho que é um jogo que o Bahia pode segurar a bola no pé, tá? Reforçar o meio de campo. Inclusive essa linha de meio de campo ser o primeiro combate, né, da ofensiva da equipe adversária. E utilizar 2 meias habilidosos. Isso a gente tem o Cauli, temos o Everton Ribeiro. Tá? São 2 meias muito habilidosos que podem alimentar um único centroavante, que seria o Lucho. Então, nesse esquema tático, eu estou dizendo que o Bahia, de um achismo meu, eu não tenho conhecimento científico, técnico, curso de CBF, para dizer como é que se montaria um time. Tá? Isso aqui é um achismo. Apesar de eu ter anos de experiência de futebol manager, não serve de nada, tá? Eu escalaria assim: 3 zagueiros, 2 volantes, colocaria 2 meias ofensivos próximos a um centroavante que faria ali o papel do 9, tá? Só jogaria de um centroavante. Economizaria muito nos jogadores de velocidade. E aí você já sabe que eu já tirei então de uma escalação o Juba, já tirei o Eric Pulga da esquerda e tirei o Ademir da direita, né? Eu escalaria dessa forma como gostaria de ver o Bahia. Talvez eu seja surpreendido e seja essa a escalação. Escalação não, o esquema tático, tá? A escalação, outros 500, não entro muito assim nos detalhes, porque a gente tem elenco. Quem começar, eu acho que vai ser bom para começar. Quem entrar no segundo tempo, eu acho que vai ser bom para entrar no segundo tempo. Não importa quem seja, tá? Isso vale também para o goleiro. Eu não vejo diferença entre Marcos Felipe e Danilo Fernandes. Mas o Marcos Felipe falhou muito no ano passado. Ele teve algumas falhas, né? Ele teve algumas falhas que comprometeram resultados do time. Faz parte do futebol, mas não é por isso que eu vejo que ele é um goleiro ruim, tá? Já vi goleiros de nível mundial, como o De Gea, todo mundo viu isso, né? De Gea já falhou, hoje está em um ótimo momento na Fiorentina. O Alisson já falhou, o Ederson já falhou, o Courtois já falhou. Isso faz parte do futebol. O problema é, o atacante ele falha muito mais do que o goleiro. Essa é a realidade. O atacante ele erra muito mais do que o goleiro, porque se ele acertasse todos os chutes, os resultados seriam muito mais positivos. Entendeu? Mas um atacante errar e fazer 2 gols, ele é ótimo. Se ele errar 10 chutes, fizer 2 e o time ganhar de 2-1, é ótimo. Mas ainda assim, em condições iguais, né, o goleiro fizer 10 defesas, se ele falhar e o time perder, ele é um péssimo goleiro. Então eu não vejo diferença entre Marcos Felipe e Danilo Fernandes. Eu não acho eles péssimos, eu acho eles ótimos, tá? Ainda assim, eu acho, muitos achismos, eu acho que o Bahia deve contratar um goleiro. Isso porque até a idade do Danilo Fernandes, a gente já deve estar preparado para que se tenha para a continuidade talvez de 2025 e certamente para 2026 um novo goleiro, tá? É o que eu acho. Bem, o The Strongest terminou em segundo lugar do Campeonato Boliviano 2024. Os seus últimos jogos ocorreram ali em dezembro. Ele ainda não jogou em 2025, tá? O Campeonato Boliviano, ou a temporada boliviana, não começou. Deveria ter começado no dia 14 de fevereiro. Já era tempo do The Strongest ter feito o primeiro jogo, mas por questões disciplinares, né, de análise de processos disciplinares, que podem alterar a classificação do campeonato passado, o início do torneio, o início da temporada 2025 foi adiado. Deve ter uma previsão aí para começar entre março e abril, muito provavelmente em abril, tá? Então a gente vai conhecer o que é o The Strongest para 2025 no jogo de hoje, certo? Então é um desafio para os dois, extremamente difícil para ambos, tá? Porque o The Strongest ele pegou um dos 3 piores cenários para essa fase de Libertadores. Ele poderia ter pego o Corinthians, o Bahia, o Boca Juniors.
né? 3 equipes muito bem montadas, 3 equipes difíceis. E ele pegou uma dessas, que é o Bahia. Para o Bahia também, ele pegou um dos times mais difíceis dessa fase também. E é complicado pelo fator casa, comparação com o Corinthians, que vai enfrentar uma equipe modesta, sem um fator casa dominante, né? E a gente pode dizer que os 3.600 metros de altitude de La Paz é um fator dominante, porque se você analisa os resultados dos últimos jogos do The Strongest contra outras equipes da Libertadores, ele fez prevalecer esse fator casa, ele fez prevalecer a sua condição, né? E ali tem a condição de altitude, climática, que infelizmente o Bahia não vai ter como utilizar isso no jogo do dia 25, porque a partida aqui em Salvador vai ser de noite. Ainda que faça calor, de noite aqui, deve estar ali numa temperatura entre 27 e 28 graus, é calor, tá? A gente sente calor aqui. Não vai ser aquele mormaço, aquela sensação térmica absurda de um jogo de 4 da tarde, num sábado ou no domingo, que o Bahia é habituado a fazer também. E quando faz, qualquer equipe que entra nessas condições de alta temperatura, ele também poupa na velocidade, né? Porque existe muito de um atleta que vai correr debaixo de um sol de 30 graus, 31 graus, cuja sensação térmica é maior ainda, né? Então o Bahia não vai poder utilizar o fator calor. A gente sabe que aqui em Salvador faz muito calor e seria favorável para o Bahia contra o The Strongest poder jogar em 31 graus, né? No entanto, aos 28 graus, 27 da noite aqui de Salvador, é importante também fazer o uso disso, né? Mas o impacto é muito menor do que é o impacto que o Bahia vai sofrer na altitude. Eu espero e vou estar torcendo para o triunfo do meu tricolor. Vou assistir o jogo com uma torcida muito forte de que a gente vai triunfar com pelo menos 1 ou 2 gols de vantagem, tá? É o que eu vou estar torcendo e quero ver qual que vai ser a escalação e o esquema tático que o Bahia vai propor para esse jogo. Só lembrando, o que eu acho, né, do meu achismo, é que o Bahia não deveria exigir de jogadores de velocidade. Armar uma equipe que possa manter a bola no pé, porque a bola corre muito mais nessa altitude, certo? Então você forçar ao Eric Puga e ao Ademir jogadas pelos lados do campo, eu acho que não seria o caminho, tá? É o que eu acho. Se eu estou certo, se eu estou errado, só o jogo vai poder dizer hoje às 9h30 da noite. Eu vou estar lá conferindo. Muito obrigado pela atenção de todos que puderam assistir aqui esse vídeo. Curta, compartilhe, comente, critique se você acha que tem alguma coisa a criticar, elogie, se você concorda comigo, se é isso mesmo que você pensa, se você discorda, qual é a sua opinião, o que é que você acha que deveria ser o Bahia. Né? O que vai ser é o que vai ser. O que importa é aquilo que a gente acha, né? O que é que a gente pensa de um jogo desse para o Bahia, como a gente gostaria de ver em campo nesse jogo, tá certo? Muito obrigado pela atenção,